Olá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje com equação de segundo grau. Nós vamos adentrar agora na resolução de situações e problemas, tá? A minha proposta é resolver 3 situações e problemas, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente, fazer isso, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, vão, mencionando, perguntando, pode me interromper, perguntem, que eu acho que nessa resolução desses problemas vão surgir muitas dúvidas de vocês, tá bom? E o pessoal que não está vendo essa aula ao vivo, se for assistir a gravação, daí mesma coisa, perguntem lá nos comentários, não deixe ficar nenhuma dúvida. Daqui a gente vai, na medida do possível, conversar para que essas dúvidas de vocês sejam sanadas, tá? Então, os objetivos da aula de hoje é ler, interpretar e resolver situações e problemas envolvendo o conceito de equações do segundo grau. Esse aqui é o primeiro probleminha, tá? Vamos ler juntos aqui. Tem um quadrado de lado 5 centímetros, tiver seu lado aumentado de x, passará a ter uma área de 49 centímetros quadrados. Quanto vale x? O que essa situação, o problema está falando para a gente? De inicial, nós temos esta área aqui, né? Esta área, esse quadrado, a gente pode até calcular, né? 5 vezes 5, 25. Então tem 25 centímetros quadrados. Só que foi aumentado cada lado em x unidades. Quando teve esse aumento, o que aconteceu? A área passou a 49 centímetros quadrados. Eu quero saber qual que é o valor desse x, desse aumento do lado que teve esse quadrado, tá? Daí a primeira coisa que nós devemos saber para poder responder essa pergunta é o seguinte: como que a gente consegue determinar a área de um quadrado? Vocês lembram? Isso, lado vezes lado. Exatamente. Então eu vou pegar este lado aqui, multiplicar pelo segundo lado. Só que quanto vale esse lado total aqui, ó? Como que a gente pode colocar uma expressão que identifique esse lado total? Esse e esse. É só somar, né? Não é isso? Ó, esse primeiro lado aqui, ó, esse primeiro lado aqui que eu estou destacando em amarelo, não vale 5? 5 unidades? 5 centímetros, né? Agora temos mais esse daqui que vale x. Então, se eu quero saber o comprimento total, é só somar os dois valores, que é o quê? X mais 5. Daí é o comprimento total. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Eu tenho este comprimento de 5 centímetros, mais este comprimento x. Eu quero saber o comprimento total, eu vou fazer o quê? 5, ou x mais 5, ou 5 mais x, tanto faz. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá. Agora, vocês já falaram para mim, para eu calcular a área do quadrado, eu vou multiplicar dois lados adjacentes, tá? Ou seja, multiplicar a largura pela altura, né? Então, isso que nós vamos fazer aqui. Não sei se vai ter espaço suficiente aqui, mas vamos lá. Então, ó, x mais 5, que é esse primeiro lado aqui que eu estou pegando, tá bom? Eu vou multiplicar pelo segundo lado, que é x mais 5. Se eu multiplicar esse lado, eu acho a área total desse quadrado maior. Qual que é a área total dele? Qual que é o valor? 49 centímetros quadrados, exatamente. Então, eu coloco aqui 49 centímetros quadrados, tá? Dúvidas até aqui? Isso aqui muda, por quê? Se eu colocar aqui, ó, 49 centímetros, esse daqui é uma unidade de grandeza de comprimento, tá? Então, se não tem um quadrado, eu estou falando de comprimento. Quando eu coloco 49 centímetros quadrados, aqui daí tá falando de área, entendeu? Tá? Daí essa é a diferença.
Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar esse x com esse x, tá? Depois, o primeiro termo com o segundo termo do próximo parênteses, tudo bem? Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo termo do primeiro parênteses. Ou seja, vai multiplicar 5 com o x e o 5 com o 5. A gente vai fazer a distributiva, tá? Então vamos fazer isso. Ó, primeiro x, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ó, x vezes x, tá? Então eu vou anotar aqui. X vezes x mais, agora esse x eu vou multiplicar com o segundo termo do outro parênteses, tá? X vezes 5. Eu vou anotar aqui, ó. X vezes 5 mais, a gente fez isso com o primeiro termo, a primeira expressão que está dentro do parênteses, tá? Agora a gente vai fazer isso com o segundo termo, com 5, a mesma coisa. 5 vezes x, 5 vezes x, mais. Agora a gente vai multiplicar o 5 com o 5. Ou seja, 5 vezes 5. A gente já efetuou essa multiplicação, igual a 49. Alguma dúvida até aqui? Agora a gente vai desenvolver essas multiplicações, tá? X vezes x. Quanto é x vezes x? X vezes x é x ao quadrado, porque eu estou multiplicando dois números por ele mesmo. São valores iguais. Então aqui a gente pode reescrever em forma de potência, tá bom? Então vocês têm que lembrar, x vezes x, x ao quadrado, tá? 2x seria isso, ó. 2 vezes x, daí sim que seria 2x, tá bom? Agora, continuando, mais x vezes 5, 5x. Deixa eu grifando o que a gente já viu aqui. Então, já calculou x vezes x, que dá x ao quadrado. X vezes 5, que dá 5x. Agora, vamos calcular isso daqui. 5 vezes x. Dá 5x. Agora, vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 5. Mais, quanto é 5 vezes 5? 25. Agora, o que nós vamos fazer? Esse 49 está no segundo membro da equação. A gente vai passar ele para o primeiro membro da equação, tá? Para fazer isso, nós vamos utilizar a operação inversa. Como ele é positivo, estou passando ele para o primeiro membro da equação, vai ficar negativo. Então aqui vai sobrar nada, né, no segundo membro. Tudo bem até aqui? Tá. Então vamos lá, continuando. Então aqui vai ficar x ao quadrado, mais, eu vou somar isso daqui, ó. Quanto é 5x mais 5x? 10x, exatamente. Agora eu vou fazer esta conta aqui. 25 menos 49. Vai dar? Quanto? 24. Ele vai ser negativo ou positivo? Negativo, exatamente. Por quê? Se a gente for pegar o módulo, qual vai ser maior? O módulo de mais 25 ou o módulo de menos 49? O módulo de menos 49 vai ser maior. Então eu vou obedecer o sinal do maior módulo. Como ele é negativo, vai ficar negativo, tá? Ó, a gente recai. Regra de sinais, você está falando assim, positivo com negativo. Essa regra você está falando, né? Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Essa regra de sinal? Essa regra de sinal, ele só é para multiplicação e divisão, tá?
A gente não pode utilizar essa regra para quando envolve adição e subtração. Daí, como eu comentei para vocês na aula anterior, quando tiver soma ou subtração, eu posso recorrer a débito e crédito. Por exemplo, eu devo R$ 49 para a Daiane aqui, né? Daí eu vou e tenho R$ 25 no meu bolso. Daí eu vou pagar ela, tá? Daí eu chego lá, professora Daiane, ó, eu peguei R$ 49 emprestado com você, porque é negativo, né? Tô devendo. E tenho R$ 25, vou te pagar. Daí eu pergunto, eu vou ter algum valor no bolso que só tinha 25? Ou vai sobrar alguma coisa para mim? Ou vou continuar devendo? Eu vou continuar devendo, exatamente. Então, por causa disso que vai continuar negativo. Então, daí vocês lembram, quando for multiplicação e divisão, eu recorro à regra do sinal, que você comentou, tá? Agora, quando for adição ou subtração, daí eu não posso já utilizar essas regras de sinais, eu tenho que já recorrer a outra forma, outro procedimento, tá? Daí já colocando um adendo, aqui em cima, eu não me preocupei com regra do sinal. Por quê? Porque eu vi que aqui é tudo positivo, ó. Esse X aqui é positivo, 5 é positivo, tem um sinal de mais, X é positivo, aqui é positivo, 5 é positivo. Então eu não me preocupei com a regra de sinal, porque todos os números são positivos. Então é claro, fica óbvio que o resultado vai ser positivo também. Tá? Então eu nem me preocupei com regra de sinal nesta multiplicação por causa disso, porque eu observei que todos os termos aqui são positivos. Tá? Agora, se eu visse que um dos termos fosse negativo, daí precisava tomar muito cuidado, porque aí tem que recorrer à regra do sinal, tá bom? Mais alguma pergunta? Não entendi a pergunta. Ah, o 49, vamos lá. O 49, aqui, ele estava no segundo membro da equação, tá vendo, ó? Lado direito do sinal de igual, tá? Eu quero, anular ele daqui, do segundo membro da equação, e reescrever no primeiro membro da equação. Daí a gente tem que utilizar a operação inversa, tá? Daí o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui outra caneta de outra cor. Eu vou anular ele daqui, tá? Só que daí pega a operação inversa. Qual é a operação inversa de positivo? Porque ela é um número positivo, negativo. Então fica menos 49. Daí eu vou pegar esse menos 49 e vou reescrever no primeiro membro da equação. Olha isso que aconteceu aqui, ó. Tá? Daí no segundo membro da equação só ficou o zero, não tem mais nada. Por que eu estou fazendo isso? Lembro que a gente só consegue resolver equação de segundo grau completa quando a equação está na forma reduzida. A gente comentou isso. Daí até vocês perguntaram para mim, professor, mas se tiver uma equação diferente, daí eu até comentei, a gente vai ter que mexer na equação para deixá-la na forma reduzida. Aqui, se a gente for observar, ó, é uma equação de segundo grau, porque aqui é x vezes x, x ao quadrado. Só que está totalmente fora da equação reduzida. Então a gente vai ter que mexer na equação para deixar ela desta forma aqui, ó. Isso, agora já dá para calcular. Agora vocês já sabem calcular aqui, né? Todo mundo já tá bem craque. Até falei pra Daína que pode dar um monte de prova que vocês vão tirar tudo 10. Agora, vamos lá. Quem é o coeficiente A aqui? 1, exatamente. Quem é o coeficiente B? 10, isso, tá vendo? Ela tá escutando tudo, tu não tá participando, tá dando 10 aqui. E quem é o coeficiente C? Só 24? Deu menos. Quando tiver menos, tem que colocar. Tá? Alguma dúvida? Agora eu vou recorrer à fórmula do discriminante, tá bom? Discriminante vai ser o quê? Deixa eu passar esse desenho mais para lá. Tem espaço aqui pra gente. Discriminante vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes coeficiente A, 4 negativo, né? Vezes coeficiente C. Então, o discriminante vai ser o quê? B ao quadrado. Qual o valor de B?
10. Então vai ser aqui 10 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A. Quanto é o coeficiente A? 1, né? Isso. Só que aqui eu vou obrigatoriamente tenho que colocar entre parênteses, por ser um número negativo, tá bom? Continuando. O discriminante vai ser o quê? 10 ao quadrado. Quanto é? 100, exatamente. Aqui eu vou fazer a regra do sinal, como vocês estavam falando para mim. Utilizando a regra do sinal nessa multiplicação, aqui vai ser positivo ou negativo? Vamos analisar junto? Vamos lá. Positivo, exatamente. Positivo. Ó, um número negativo vezes um número positivo. Resultado vai ser negativo. O número negativo com outro negativo, positivo. Ou posso usar aquela informação que eu passei para vocês. Observa os 3 valores aqui, ó. Se tiver 2 valores negativo, é positivo, tá? Agora é só fazer a multiplicação. 24 vezes 4 vai dar, se eu fizer essa conta, vai dar 96, tá? O discriminante vai ser o quê, então? 196. Ou seja, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24 dá 96. Daí soma esses dois valores, 196. Dúvida até aqui? Agora, o que, que nós vamos fazer para achar o valor de x? Isso, fórmula de Bhaskara. Ah, vocês estão com dificuldade nessa parte da Bhaskara? Deixa eu separar aqui para ficar. Talvez eu utilize essa parte aqui também. Então vamos lá. X igual b negativo mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes a, tá? Ó, sinal do menos da fórmula, coloco. Agora o valor de b. Cadê o b? B vale 10. Coloco. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Qual que é o valor do discriminante? Ó, 196. Pode perguntar. Aquele lá acho que é a equação do segundo grau reduzida, né? Incompleta, não é? Eu vou dar uma olhada lá. Qual que é o número da atividade, você lembra? Não. Daí você manda para mim o número da atividade, daí eu vou dar uma olhada. Provavelmente deve ser resolução de equações do segundo grau incompleta. Mas depois, terminando aqui, você manda mensagem para mim que eu vou ver direitinho, daí eu te explico. Tá bom? Agora, continuando aqui. Aqui é 10 negativo, né? Mais ou menos. Agora, quanto é raiz quadrada de 196? Complicou, né? 14? Ó, quem falou 14? Isso, é isso mesmo, 14. Daí eu vou dividir por 2 vezes 1. Agora aqui eu vou separar, né? Então fica x', x, duas linhas. Aqui vai ser, primeiro eu vou fazer com mais. 10 negativo mais 14. 10 negativo mais 14. E 10 negativo menos 14. 10 negativo menos 14. Só que os dois valores eu vou dividir por 2, né?
Vamos lá. Quanto é 10 negativo mais 14? 4, exatamente. Daí 4 dividido por 2, 2. Quanto é 10 negativo menos 14? Vamos lá. Eu devo R$ 10 para uma pessoa e devo R$ 14 para outra. Quanto que eu vou dever no total? 24. 24 negativo, tá? Aqui vai ficar 12 negativo. Nossa, espaço aqui que tá bem apertado aqui, hein? Eu vou colocar em vermelho aqui. Então, conjunto solução desta equação é o quê? 12 negativo e 2 positivo. Só que aqui nós temos que analisar o seguinte. A gente vai observar a pergunta aqui, ó. Quanto vale x? Eu posso falar que x vale 12 centímetros negativo e 2 centímetros positivo? Não. O que está de estranho nisso? Não, resposta pode ter duas. Só que tem um porém. Eu consigo. Você já viu alguma vez medir comprimento negativo? Tá? Só que aqui o que acontece? O que está de estranho aqui é o 12 negativo nesta situação. Não é que esteja errado. Tudo que a gente fez aqui está certinho. Só que acontece, a gente precisa analisar a resposta agora em relação à situação que o problema está apresentando. Tá? Nessa situação, nós temos uma grandeza de comprimento aqui. Tá? Só que daí é estranho a gente fazer uma medição e dar um valor negativo. Ele não bate com esse contexto que a situação problema está apresentando. Tá? Então, esse 12 negativo a gente não vai utilizar. Tá? Porque não existe uma medida em comprimento negativa. Tá? Então, a resposta aqui vai ser 2. Então, aqui o x vale 2. Tá bom? E isso bate por quê? Ó, vou riscar aqui, vai valer 2. Então, quanto vale cada lado aqui do quadrado maior? 7. Então, todos os lados desse quadrado vale 7. Agora a gente vai calcular a área. 7 vezes 7, 49. Ó, deu certinho. Tá? Então, quanto vale x? Aqui o x, ou seja, o comprimento aqui vale 2 centímetros. Alguma dúvida que vocês querem esclarecer? Não, o valor de x aqui, que foi aumentado, o comprimento do quadrado, para ter uma área de 49 centímetros total, foi de 2 centímetros, tá? E esse 12 negativo, a gente tira fora que não bate com o contexto da situação problema, tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta, já que vocês estão meio com vergonha de perguntar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como eu calculo a raiz quadrada de 196 aqui? Ninguém perguntou para mim. Eu pensei que um monte de gente ia perguntar. Não sabe? Quem falou? Eu achei estranho, porque quando vocês perguntam bastante, daí eu falei assim, quando chegar aqui, vão fazer um monte de pergunta. Como que eu sei que raiz quadrada de 196 é 14? Né? Daí um amiguinho aí respondeu. Quem foi que respondeu? Exatamente. Como que você achou que é a raiz quadrada de 196? Multiplicação? Tá. Deixa eu apagar aqui, tirar esse quadrado, a gente vai fazer aqui do lado. Aqui a gente vai fazer pela fatoração, tá? Que a gente aprendeu isso lá, agora não sei se é no sexto ou sétimo ano que a gente aprendeu isso, de fatoração. Depois, mais pra frente, a gente aprendeu a tirar a raiz quadrada fatorando os números, tá? No sétimo ano também aprendi isso. Eu vou pegar o 196 e vou fatorar ele, tá? Ou seja, eu vou dividir 196 pelos números primos, tá? Vou fazer a fatoração em números primos. Qual que é o primeiro número primo? 2. Vamos pegar o 2 primeiro.
196 é divisível por 2? É, porque ele é um número par. Então, eu vou efetuar essa divisão. 196 dividido por 2 dá 98. Tá bom? Como 98 é um número par, dá para dividir por 2 de novo. Daí eu efetuo essa divisão. 98 dividido por 2, 49. Agora, 49 é divisível por 2? Não é, porque é um número ímpar, tá? Agora eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 49 é divisível por 3? Também não, tá bom? Daí eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo do 3? Depois do 3? 5. 49 é divisível por 5? Também não, exatamente. Agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo número primo depois de 5? 7. 49 é divisível por 7? Sim, então eu vou dividir. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Então aqui nós temos o quê? 2 elevado ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, raiz quadrada de 196, né? Raiz quadrada de 196 é igual ao quê? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos resolver aqui. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 vezes 7 vezes 7, 49. Quanto é raiz quadrada de 4? 2 vezes raiz quadrada de 49. 7. 7 vezes 2, 14. Tá bom? Uma outra maneira que eu ensino os meus alunos a resolver, quando é raiz quadrada, na verdade, aqui, esse valor desse índice é 2, quando não aparece, né? Então, eu vou formar grupinho de 2 aqui, ó, de 2 números iguais. Ó, 2 números iguais. Formei o grupinho, daí tiro o 2 fora do radical, tá? Ó, ele aqui, ó. Tirei fora do radical. Fora da raiz desse no valor aqui, desse símbolo. Esse símbolo é radical, tá? Agora, aqui é 2, então formar grupinho de 2, ó. Formei grupinho de 2 e 7, ó. Então, o 7 saiu de dentro desse radical aqui, saiu para fora. Ó o 7 aqui, ó. Tá? Então, eu vou formar grupinho de 2 números com o mesmo valor. Daí eu vou multiplicar. 7 vezes 2, 14. Tá? Então a gente faz dessa forma. Tá? Alguma dúvida? Então, o que nós vimos, lemos, interpretamos e resolvemos situações e problemas envolvendo o conceito de equações do primeiro grau.